Então, vamos seguindo aí. Capítulo 4 de Tiago. Quantos acharam? Digo amém. Pergunta no versículo 1: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Versículo 7, que esse é o versículo que eu vou usar como base para a noite de campanha dos 12 dias. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Então eu volto a repetir o versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém, irmãos? Você pode se assentar em nome de Jesus. Se você puder desocupar as suas mãos, dá uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Bem forte as suas palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Queridos, como os irmãos sabem, nós estamos aqui nessa primeira campanha do ano de 2022. Todos os anos nós damos a abertura das nossas campanhas trazendo esse tema, 12 dias de bênçãos para um ano de vitória. Esse ano eu fiz diferente, 12 dias de bênçãos para uma vida de vitória. E o texto que eu usei como referência foi Deuteronômio 28:13, que Deus nos coloca por cima e não por baixo. Deus nos põe por cabeça e não por cauda. E ali Deus me deu como se eu colocasse, 2022, é tempo de dar a volta por cima. Então esse é o tema da nossa primeira campanha do ano, e a julgar 2022. E a gente vê, irmãos, que todos os anos o Senhor lhe tem nos honrado. Houve um ano que eu fiz uma campanha e nessa campanha nós não sabíamos o que estava por vir. Não sabíamos o que estava por vir. E Deus nos honrou grandissimamente, irmãos, porque nós passamos por um momento muito difícil. Foi na época que começou a pandemia. E foi um período muito difícil. Muitas igrejas fecharam as portas, muitas pessoas passaram por dificuldades terríveis, mas Deus nos sustentou, tá? E esse ano também não vai ser diferente. Mas o que o Espírito de Deus ele tem colocado no meu coração, porque cada dia, desde o dia 3, logo após a Santa Ceia, passaram por aqui homens e mulheres, trazendo uma palavra de Deus para as nossas vidas. E quando nós ouvimos a palavra de Deus e colocamos-a na tábua do nosso coração e nos comprometemos a andar de acordo com essa palavra, irmãos, não tem como Deus não nos abençoar. Pense você como pai, pense você como mãe. Você orienta o seu filho para que ele possa te obedecer. Você orienta seu filho para que ele possa andar segundo as regras da casa. E você olha e vê que tudo que o seu filho faz é para te agradar. Você vê que o seu filho ele não dá um passo sem se preocupar em obedecer os seus ditames, em obedecer às suas ordens. Ora, você acha que quando o seu filho te obedece naquilo que você ordena, na regra da casa, você não tem prazer em o abençoar? Sim ou não? Amém. Deus é a mesma coisa. Uma certa ocasião, Jesus Cristo ministrando, falando a respeito da bondade de Deus, da bondade do Pai Celestial, ele diz assim: qual dentre vós é o homem que, se o vosso filho, qual é o pai de família, que se o filho pedir pão, ele vai dar para o filho pedra?
Se o filho pedir peixe, ele vai dar para o filho serpente. Se o filho pedir ovo, ele vai dar um escorpião? Claro que não. Aí Jesus fala, ora, se vós sendo maus, referindo-se à natureza humana, se vós sendo maus, sabeis dar boas coisas, saber dar aquilo que o seu filho pede, o pai, por mais mal que seja, ele procura atender a necessidade do filho, quanto mais vosso Pai Celestial vos dará bens àqueles que lhe pedirem. Se vós sendo maus, Jesus estava se referindo a pessoas boas, a pessoas que levantavam de madrugada, repousava à tarde, comia o pão de dores para levar o sustento para a sua família. Mas Jesus, quando estava falando, se vós sendo maus, ele estava se referindo à natureza humana. Porquanto a natureza humana, ela herdou de Adão o pecado. Nós herdamos de Adão a desobediência, a decadência. Então, por mais que somos bons, entre aspas, acabamos sendo maus. E aí, se a proposta para esse ano de 2022, tempo de dar a volta por cima, é uma realidade na minha e na sua vida, se Deus proporciona o do bom e do melhor para nós que obedecemos a sua palavra, a pergunta que se faz, lendo Tiago, capítulo 4, do versículo 1 em diante, você observa, Tiago sendo pastor de uma igreja, por exemplo, lá em Jerusalém, ele observava que nos seus dias tinha muitos crentes dentro da igreja que não recebia nada. Olha, ele observava e via que tinha muitos crentes que não conseguiam prosperar. E é um sério problema, irmão. Puxa vida, eu estou na igreja, participo das campanhas, oro, jejuo, consagro, mas eu não consigo ver as coisas acontecendo. Porque é fácil, irmãos, quando nós pregamos para as outras pessoas. Mas o problema é quando nós olhamos para a nossa casa, para a nossa vida, e olhamos e vê até quando, ou até que ponto, a palavra de Deus é uma realidade para mim. Uma vez eu estava ministrando, eu não canso de dar esse testemunho, está aqui a minha esposa, meus filhos. E eu falando acerca do poder de Deus. Que vale a pena você confiar em Deus. Porque Deus é real. E aquilo que Ele falou na sua palavra, Ele vai se cumprir. A promessa que Deus fez vai cumprir. E aí eu me lembro que, terminando a ministração, sabe quando você fala assim, puxa vida, hoje eu arrasei. Porque tem dia que é assim, não é, irmão? Vamos ser realistas. Tem dia que você sobe no púlpito para entregar uma mensagem que Deus dá, e as coisas não saem do jeito que você projetou. Parece que aquela noite não tem um glória a Deus na igreja. Você fala, Deus, será que o problema está comigo? Está aqui, Lute. Está tranquilo, olha, está uma rosinha, quase rosa, mas está no nome de Marli. Deus abençoe. Aí aquela noite lá não tem um glória a Deus na igreja. E você fala, meu Deus, o que será que está acontecendo? Preguei a palavra, é o mesmo público, mas eu não vi um glória a Deus. E aí você fala, será que tem alguma coisa errada comigo? Mas tem dia não. Tem dia que quando você toma o púlpito para pregar aquela noite que você está, você fala, Deus, me usa do jeito que tu queres. E você pula, sapateia, rodopia, igreja da glória a Deus. Aí você fala, nossa, hoje arrasei. Mas eu falo isso para a glória de Deus. Não que nós almejamos isso. Porque se nós estamos aqui pregando a palavra de Deus, é porque Deus nos incumbiu com essa responsabilidade.
Se ministrar a palavra de Deus, sair um glória a Deus, é para a glória dele. Mas se não sair um glória a Deus para ele, tudo é dele. A mim compete simplesmente pregar a palavra. Aleluia! E como eu vou pregar? Porque é necessário que quando eu estiver pregando, o Espírito de Deus ele fala assim, olha lá, hein? Olha o que você vai falar. Primeiro, viva o que você vai falar antes de pregar. E aí, irmãos, mas naquela noite foi diferente. Naquela noite o povo recebeu a mensagem como vinda do céu, dando glória a Deus. E aí quando eu fui descer do púlpito, aí um dos filhos me interceptaram dizendo assim, pai, que palavra boa que o senhor trouxe hoje, não? Eu falei, glória a Deus, filho. Falou, pois é, pai, mas só que eu não vejo as coisas acontecer dentro de casa. Agora pense, irmão, você morando de favor, missionário Nazaré, você morando de favor, as pessoas catavam assim algumas quinquilharias, resto, presta atenção, resto. E olhava assim e dizia assim, mas isso aqui dá certinho por irmão Salô. Tudo quanto é sobra, tudo quanto é resto, chegava a falar, isso aqui dá certinho por irmão Salô. E eu achava que tinha que ser assim. Já estava na igreja, já pregava a palavra, mas eu achava que tinha que ser assim. E um dos filhos chegaram me interceptaram e falou, pai, a casa chovendo mais dentro do que fora. Quando dava aquela chuva forte, missionária Anice, nós precisávamos sair para fora, para molhar menos. O dia que estava bonzinho, irmão, quando o negócio estava aí, ó, eu, só no reteté. Essa risada hoje, né? Mas quando eu não ia para o culto e mandava chuva, falava assim, hoje eu vou descansar com o operador ali, Estevão. Hoje eu vou ficar em casa descansando, porque olha que esse tempo gostoso, chuvoso, não tenho culto na minha igreja, eu vou ficar de boa. Aí, irmão, falei, Jesus, será que o senhor esqueceu e começou a mandar dilúvio de novo? Ele falou que não ia mais mandar dilúvio na face da terra. Quando nós assustávamos, irmão, não era água, era esgoto subindo. Aí tinha que sair para fora de novo. É assim que é na nossa vida. E quando um dos filhos me questionou nesse sentido, eu entendi o que eles quiseram dizer. Eu entendi o que ele quis dizer com isso. E aí eu fui buscar apoio na dona Marli, minha varoa valorosa. E eu falava assim para os filhos, né? Falava, calma, que para tudo há um tempo determinado por Deus. Aí a minha esposa, ela dizia assim, Prê, realmente, você trouxe uma palavra fantástica. Mas isso que os filhos estão perguntando faz sentido. Por que nós não vemos Deus agir na nossa vida? Por que é que nós não vemos Deus agir nas nossas vidas? Você fala de milagre, ó a situação, ô glória, aí sim. Você fala de milagre, ó a situação. Você conta as bênçãos que está relatado na Bíblia, mas e a nossa vida? Eu falei, realmente. Sabe, irmãos, tem hora que tem que dar um estalo para que você não se acomode na mesmice. Porque se Deus falou que vai fazer, Deus é poderoso para fazer. Mas escute, será que eu estou pronto, principalmente agora nesse ano de 2022, para viver o sobrenatural de Deus na minha vida? Será que eu estou preparado para viver o que Deus tem para mim? E aí você começa a perceber que quando o Tiago ele estava ministrando para uma igreja, o que eles estavam ignorando é que, do mesmo jeito que Deus tem poder para abençoar, para mudar, para fazer o impossível acontecer, nós temos um adversário. Que esse adversário, ele vem muito sorrateiramente, Deus, escute, vai derramando bênçãos sem medida. Mas o diabo, irmãos, ele começa a querer arrancar com colherzinha. E vai tirando as bênçãos, você não vai percebendo. Vem conquistas e conquistas, e você não vai percebendo, e o diabo vai querendo roubar aquilo que Deus te deu.
Mas escute, e quando eu estava aqui meditando, eu via que o apóstolo Tiago, ele estava pregando para um grupo de crentes. Eu falei, Deus, quando meu filho começou a me questionar, quando meus filhos começaram a me questionar, eu cheguei diante do Senhor, eu falei, pai, mas tem que ser assim? Tem que ser desse jeito? E o Senhor começou a me dar estratégias, o Senhor começou a abrir a minha mente, o meu entendimento na sua palavra. E eu disse para os irmãos que a partir de então, a minha vida começou a mudar. E quando você começa a estudar a epístola de Tiago, você vê que Tiago, ele está pregando para um público religioso. Sabe, as pessoas que têm a sua religiosidade. Por exemplo, eu tenho meu dia certo de ir para o culto, eu tenho meu momento certo de adorar, eu tenho meu momento certo de prestar o meu devocional a Deus. Tiago começou a olhar e falou, olha, para você que é uma pessoa religiosa, eu vou dizer a verdadeira religião que é. A verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e refrear a sua língua do mal. Eu vejo o apóstolo Tiago, ele se preocupando em trazer para dentro da igreja, para um povo religioso, a maneira como deve se comportar em termos de ética, cristã, dentro da igreja, dentro de casa e perante a sociedade. Porque o cristão, irmão, guarde bem isso, o cristão, se não o religioso, não estou falando de religião, estou falando de ser discípulo de Jesus Cristo. O cristão verdadeiramente, o homem, a mulher, o jovem cristão, ele é a pessoa, ou em termos geral, é o povo que deve, ou pelo menos deveria ser, o povo mais ético da face da terra. Porque tem como exemplo nada mais, nada menos do que Jesus Cristo, o Filho de Deus. Você acha que na condição de nós termos como nosso exemplo maior o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, não deveríamos ser o povo mais abençoado da terra? Com certeza, com toda certeza. E Tiago aqui, ele está dizendo para a igreja, vocês não recebem porque vocês não pedem. Olha só, um público que não recebia as bênçãos de Deus porque não orava. Então, Tiago está falando para um público que tinha dois extremos. Um público que não orava. Então, esse que não ora, obviamente não vai receber nada de Deus. E já tinha um outro extremo, que era um público que orava demais. Olha. É o que o Tiago está dizendo aqui, ó.